Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico semanal, que é transmitido aqui através do nosso canal Palavra e Essência, que tem por objetivo expor a palavra de Deus para que ela seja expandida, conhecida e praticada, e assim colabore no crescimento espiritual dos ouvintes. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva e compartilhe nas suas redes sociais, me ajudando assim a expandir o reino de Deus. Temos estudado o Salmo 119, que é uma grande poesia, dividida em 22 versos, cada verso com 8 versículos, e hoje nós vamos estudar o verso 10, o 10º verso, que compreende os versículos 73 até o 80. Diz assim: Tuas mãos me fizeram e me formaram, dá-me entendimento para que eu aprenda teus mandamentos. Os que te temem me verão e se alegrarão, pois tenho esperado na tua palavra. Senhor, bem sei que teus juízos são justos e que me afligiste por causa da tua fidelidade. Que o teu amor sirva para me consolar, conforme a promessa feita ao teu servo. Venham sobre mim tuas ternas misericórdias, para que eu viva, pois tenho prazer na tua lei. Sejam envergonhados os arrogantes por me transtornarem sem motivo, mas eu meditarei na tua palavra ou nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, para que conheçam teus testemunhos. Que o meu coração seja íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. A Bíblia na Linguagem de hoje colocou o título desse verso de Gosto de pensar nas tuas leis. Ou como diz o versículo 77, diz: Pois tenho prazer na tua lei. Gosto de pensar na tua lei. E o salmista começa a primeira frase desse verso dizendo: Tuas mãos me fizeram e me formaram. Fala do poder criador de Deus em toda a sua criação. Relembra o Salmo 139, que diz, versículo 13, que fala que tu criaste o meu interior e me teceste no interior da minha mãe, no ventre da minha mãe. Então o salmista começa a engrandecer o poder criador de Deus. E daí ele diz: dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos, ou ensina-me os teus mandamentos. Essa expressão, dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos, é um verso recorrente, notadamente no Salmo 119, no sentido de que o salmista quer aprender os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, e no hebraico traz a ideia de que esse aprendizado vai moldar o meu caráter. E é isso que a palavra de Deus faz no ser humano. Quando nós lemos a palavra, quando nós estudamos a palavra e entendemos esta palavra e colocamos em prática, ela tem o poder de moldar o nosso caráter. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos e assim o meu caráter seja moldado. Essa é a ideia. E aí o versículo 74, os que te temem me verão e se alegrarão, pois tenho esperado na tua palavra. Este versículo fala de reunião, de culto, de comunhão uns com os outros. O versículo 79, ele vai repetir isso. Voltem-se para mim os que te temem, para que conheçam os teus testemunhos. Ele já falou sobre essa reunião das pessoas que temem ao Senhor. No versículo 63, sou o companheiro de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. E também no versículo 74, os que te temem me verão e se alegrarão,
pois tenho esperado na tua palavra. Então a ideia aqui de se reunir com aquelas pessoas que temem a Deus, de estar junto e se alegrar, fazer festa, meditar, estudar, enfim, estar junto com as pessoas que temem ao Senhor. Isso me faz lembrar do Salmo 1, que o salmista diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqui no Salmo 119 é o contrário. Os que te temem me verão e se alegrarão. Vão se reunir. Ele não se assenta na roda dos zombadores, mas pelo contrário, eles se reúnem e as pessoas que temem ao Senhor se aproximam do salmista justamente porque ele teme ao Senhor, porque ele tem esperado na palavra do Senhor. E aí ele continua, versículo 35, Senhor, eu bem sei que teus juízos são justos e que me afligistes por causa da tua fidelidade. Tem uma tradução que fala que tu me castigaste por causa da tua fidelidade. Enfim, o contexto aqui é de aflições. Tu me afligiste por causa da tua fidelidade. No verso anterior, que nós estudamos na última vez, ele fala dessa disciplina também, versículo 67. Antes de ser castigado, eu me desviava, mas agora obedeço a tua palavra. As aflições, o sofrimento pelo qual nós passamos, tem por trás disso a fidelidade de Deus e faz com que nós cresçamos e nos desenvolvamos espiritualmente. E Jesus e Deus, aliás, faz isso por causa da sua fidelidade para conosco. Hebreus fala de que quem é o pai que não corrige o seu filho? Deus também faz isso, permitindo que nós passemos por provações, por aflições. Daí a palavra me afligiste, mas é por causa da fidelidade de Deus. É Deus cuidando de nós, é Deus nos aperfeiçoando, né? Porque o sofrimento faz com que nós sejamos aperfeiçoados, inclusive no caráter. Versículo 76, que o teu amor sirva para me consolar. Olha que verso bonito, que o teu amor sirva para me consolar. Pegando o contexto das aflições, nestas mesmas aflições é o amor de Deus que vem nos consolar, conforme a promessa feita ao teu servo. Isso nos remete ao Novo Testamento, quando Jesus, no seu ministério, diz, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. E ele diz, e quando eu for, eu rogarei ao Pai que vos envie outro Consolador para que esteja sempre convosco. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, é o que nos consola, que habita em nós e que nos traz esse consolo do amor de Deus, que o salmista fala aqui. Que o teu amor sirva para me consolar, conforme a promessa feita ao teu servo. E ele continua, venham sobre mim as tuas ternas misericórdias, para que eu viva, para que eu tenha vida, pois tenho prazer na tua lei. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva e pois tenho prazer na tua lei. Venham sobre mim as tuas misericórdias, nos remete a Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Outra tradução começa dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, pois o seu amor não tem fim. As misericórdias do Senhor, venham sobre mim as tuas ternas misericórdias. E é por causa da misericórdia do Senhor, por causa do amor do Senhor, por causa da graça do Senhor sobre nós, é que nós não somos consumidos, seja pelas aflições que o salmista acabou de falar, seja por causa do pecado que Deus detesta em nós, o nosso pecado. Deus ama o pecador, mas detesta o pecado. Então venham sobre mim as tuas ternas misericórdias,
para que eu viva, para que eu tenha vida abundante, para que eu possa passar pelas aflições, ver o aperfeiçoamento que elas me trazem e sinta o amor, a fidelidade e a misericórdia do Senhor sobre nós. E ele diz, pois eu tenho prazer na tua lei, ou como traduziu a Bíblia na linguagem de hoje, gosto de pensar na tua lei, gosto de meditar na sua lei. Lá no Salmo 1, depois ele diz que medita na lei do Senhor de dia e de noite, aquele que é fiel, aquele que teme ao Senhor. E o versículo 78 também traz um tema recorrente no Salmo: sejam envergonhados os arrogantes por me transtornarem sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. O salmista já disse isso no versículo 61 desse Salmo do 119, mas como eu disse é recorrente em outros salmos também. No 61 ele disse assim: ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esquecerei da tua lei. Aqui ele diz, sejam envergonhados os arrogantes por me transtornarem sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Versículo 51 também, ele fala nesse sentido. Os soberbos zombaram continuamente de mim, contudo, eu não me desviei da tua lei. Pois eu meditarei nos teus preceitos, eu meditarei na sua lei, eu não me desviarei da sua lei. Não importa que discordem de mim, não importa que zombem de mim, mas eu meditarei na tua lei. Terei prazer, como disse o versículo anterior, eu gosto de pensar na lei do Senhor. Então que os inimigos sejam envergonhados, os arrogantes, os que não temem ao Senhor, os ímpios, né? Que ele fala então, porque apesar disso, dos ímpios zombarem de mim, eu continuarei a meditar nas leis do Senhor. Eu acredito na lei do Senhor, eu não vou me desviar da lei do Senhor. Voltem-se para mim os que te temem, para que conheçam os teus testemunhos. Ele já falou disso no versículo 74. Os que te temem me verão e se alegrarão, pois tenho esperado na tua palavra. Sempre é isso. Os que te temem me verão e se alegrarão. É que voltem-se para mim os que te temem, para que conheçam os teus testemunhos. E se reúnam comigo. Eu devo ser a atração daquelas pessoas que temem ao Senhor. Voltem-se para mim, venham, se reúnam comigo, para que conheçam os teus testemunhos. Faz-me lembrar do escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns. Não abandonemos. Mantenhamos comunhão uns com os outros. Nos reunamos. Vamos ficar juntos, seja para cultuar, seja para festejar, para nos alegrar, enfim, estar junto com as pessoas que temem ao Senhor, para que todos conheçam os teus testemunhos, para que conheçam a bênção da prática da palavra de Deus e para que aprendamos a temer ao Senhor juntos. Essa é a ideia. Voltem-se para mim os que te temem. E o último versículo deste verso, que o meu coração seja íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Ou na outra tradução, NAA, que o meu coração seja irrepreensível. Irrepreensível é aquele que não pode ser repreendido, ou íntegro, como foi traduzido aqui. Mas não pode ser repreendido porque não erra? Não, porque quando erra, quando peca, volta-se para Deus. Se arrepende, pede perdão, e então se torna íntegro, se torna irrepreensível, porque consertou o seu erro, voltou atrás, se arrependeu, pediu perdão. Então que o meu coração seja íntegro ou irrepreensível com os teus decretos, para que eu não seja envergonhado.
quando nós temos o coração íntegro, a mente íntegra, quando nós entendemos a palavra do Senhor, nos deixemos ser ensinados pelos mandamentos do Senhor, não temos o que temer, temos integridade. Então sabemos que podemos estar tranquilos, com a cabeça erguida, porque não tenho do que me envergonhar, porque o meu coração, a minha mente é íntegra. Então, quero deixar esses versículos aqui e fazer a pergunta do versículo 77. Eu gosto de pensar na lei do Senhor? Essa é a ideia. Eu gosto de entender a palavra do Senhor de modo que ela molde o meu caráter. Eu gosto de me reunir com as pessoas que temem ao Senhor. E eu fico envergonhado diante dos ímpios zombadores, ou eu tenho a cabeça erguida porque eu tenho o meu coração íntegro diante do Senhor? Que essas palavras, que essas perguntas, aliás, sirvam de reflexão para nós neste verso do Salmo 119. Muito obrigado por me ouvir. Que Deus te abençoe.